Fala pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do programa Eleição de AZ. Esse programa tem por objetivo facilitar a vida de pretensos e pretensas, candidatos e candidatas às próximas eleições, para que eles tenham uma campanha jurídica tranquila, uma campanha eleitoral tranquila, sem problemas jurídicos, para que chegue ao final da campanha eleitoral sem problemas jurídicos, sem gastos imoderados, e a gente está falando de gastos imoderados porque o episódio de hoje vai tratar disso, com multas eleitorais e sem correr o risco de uma eventual cassação do registro, do mandato ou do diploma. Basicamente é isso. Eu sou Hamilton Augusto, advogado especialista em direito eleitoral e político, sou consultor político, colunista do jornal Diário de São Paulo, comentarista político da Rede Brasil de televisão, autor de livros, entre eles o Dicionário Simplificado de Direito Municipal e Eleitoral e o Tópicos Contemporâneos de Direito Eleitoral e Político. Além disso, sou autor também do Guia Simplificado das Eleições de 2020 e estou projetando agora para lançamento futuro o Guia das Eleições de 2024 e o Guia da Pré-Campanha Eleitoral, que logo estará disponível aí nas principais plataformas como e-book, livro digital, para facilitar ainda mais a vida de todos. Enfim, bom, o tema de hoje, do episódio de hoje, é, afinal, o que eu posso fazer na pré-campanha eleitoral? E aí eu vou discorrer sobre os principais aspectos da pré-campanha eleitoral e aquilo que pode e o que não pode, isso já é tema, inclusive, de palestras minhas, o que pode e o que não pode ser feito na pré-campanha eleitoral. A ideia é, de um modo muito simples, muito objetivo, de um modo muito didático, trazer para vocês, pretensos e pretensas, candidatos e candidatas, informações a respeito do que é a pré-campanha e do que realmente, do que se pode fazer na pré-campanha, quais os riscos de você não cumprir a legislação eleitoral na pré-campanha e exemplos práticos de algumas questões que envolvem aí problemas jurídicos da pré-campanha, principalmente daqueles que não observaram a pré-campanha eleitoral. Para começar, a gente tem que começar tratando do principal, o conceito de pré-campanha eleitoral. Pré-campanha, ela foi trazida com a reforma eleitoral de 2017, não havia esse conceito de pré-campanha, porque antes, como sabemos, né, nós tínhamos a campanha eleitoral, que ainda temos, que é aquele período autorizado pela legislação eleitoral para a campanha eleitoral, que inicia-se ali no mês de agosto, com a redução do tempo de propaganda de 3 meses, 90 dias, para 45, 46, 44, cai ali, fica um dia a mais, um dia a menos, sempre 2 dias a mais, 2 dias a menos, por conta de uma questão de encaixe no ano eleitoral, né, de acordo com o calendário. Esse ano a eleição ocorrerá no dia 6, esse ano não, perdão, no próximo ano, né, nós estamos em 2023, em 2024 a eleição acontecerá no dia 6 de outubro. Então a gente tem que, inclusive, por falar em pré-campanha eleitoral, observar alguns prazos interessantes. Veja só, a janela partidária fecha no dia 6 de abril, 6 meses antes das eleições. Então é importante se destacar isso, porque nós estamos ainda no período de pré-campanha. Portanto, a janela eleitoral, ela se abre, né? Ela é aberta ali no dia 6 de março e fecha no dia 6 de abril. A partir do dia 6 de abril é o fim do prazo da janela eleitoral, é o fim do prazo, né? Então, por cautela, dia 5 de abril. Vamos tratar o dia 5. Dia 6 a gente já está 6 meses ali cravado para não ter discussão jurídica. É o prazo final para filiação partidária e domicílio eleitoral, prazo de 6 meses antes do pleito. E dali em diante,
a gente tem aí os prazos de desincompatibilização, que eu vou falar num outro vídeo. Nós temos os prazos das convenções, nós temos os prazos para realização, por exemplo, de as questões de discussão partidária, que tratam especificamente ali das diretivas dos partidos no que tange as escolhas dos candidatos, né, que pode ter, inclusive, votação para tal, e isso tem prazo também no calendário eleitoral, e aí chegamos à data da convenção, das convenções partidárias, que é já lá, né, no final de julho, início de agosto. Então, de acordo com o calendário eleitoral, a partir de agosto, meados de agosto, começa os registros de candidatura e o início da campanha eleitoral. Até esse período, até que se inicie a campanha efetivamente, porque tem uma data específica, de acordo com o calendário eleitoral, nós estamos falando de pré-campanha eleitoral. E o que é a pré-campanha eleitoral? Antes da reforma eleitoral, que trouxe a previsão da pré-campanha eleitoral, que nada mais é que um período autorizado para que se realize uma campanha eleitoral, para que se inicie uma campanha eleitoral. Veja só, abrindo um parêntese, é um tanto quanto esquizofrênica a legislação eleitoral. Eu costumo usar esse termo. Por quê? Veja só, o legislador, ele reduziu o período de campanha eleitoral porque ele entendeu, lá atrás, ele entendeu que um prazo maior de propaganda eleitoral, de campanha eleitoral, como nós tínhamos antes, 3 meses, era um prazo muito grande, e esse tempo fazia com que as campanhas fossem muito... tivéssemos muitas despesas na campanha eleitoral, fossem campanhas custosas para os partidos e os candidatos, encarecia as campanhas eleitorais, e aí falava-se muito também em corrupção, etc. Ocorre que reduziram a campanha eleitoral para 45 dias, começaram a criar inúmeras restrições na propaganda eleitoral, e é importante que a gente fale isso porque isso vai impactar também na questão da pré-campanha, porque impacta na campanha. Propaganda eleitoral é o tema básico de qualquer campanha eleitoral. Nós estamos falando do que realmente interessa na campanha eleitoral, é a propaganda, quando a gente vai a fundo, o tema principal de toda a campanha eleitoral. Então, restringiram a campanha eleitoral, reduziram em muitas possibilidades, retiraram propaganda de rua, retiraram possibilidade de placa nas casas, que antes nós podíamos falar em placas de 4 metros quadrados, 2 placas, depois caiu para adesivo de meio metro quadrado, até chegar a uma decisão, uma posição política, uma lei que fala em adesivo plástico de meio metro quadrado na janela da residência, para se ver o nível do absurdo da redução da restrição à propaganda eleitoral. E também nos veículos, por exemplo, que antes era possível plotar o veículo, adesivar o veículo inteiro, reduziu-se também para adesivo de meio metro quadrado e o microperfurado na extensão total do para-brisa traseiro. Então, com todas essas reduções, empurrou-se a propaganda eleitoral para a internet, né? E aí nós vimos os problemas que decorrem. Eu vou ter um vídeo específico para falar de propaganda na internet, nas redes sociais, questões de impulsionamento e tudo mais. E o que aconteceu? Então o legislador percebeu que não era possível, principalmente para aqueles que não têm tanta visibilidade, não era possível se fazer uma campanha em 45 dias. A campanha, que era uma espécie de maratona, virou uma corrida de 100 metros rasos, né? O Usain Bolt, quando dá a largada, ele já chegou. Então não dava tempo nem do adversário conseguir ultrapassar quem estava na frente. Ficou uma campanha totalmente desequilibrada, desproporcional. Aí eles resolveram, então, criar isso que se denomina pré-campanha, que até então era chamada de propaganda antecipada, ou seja, propaganda irregular.
Porque antes, como muitos vão lembrar, e aqueles que não estão tão habituados, talvez se lembre, assim, muito vagamente, mas se não, vai entender o que eu estou querendo dizer. Antes, o candidato, para ficar conhecido na política, quando ele pensava em entrar para a política, antes do início do período de campanha, em que ele podia adesivar o carro, colocar o número, a inscrição do partido, ele muitas vezes colocava só o seu nome no adesivo, no carro, fulano de tal. Ou então ele colocava assim, fulano de tal vem aí. E todo mundo já sabia que tinha questão política envolvida aí. Mas não tinha nenhuma irregularidade, não está se falando de política. Não se podia falar de política. Não se podia abrir a boca para falar sou pretenso candidato, pretendo me candidatar ou serei candidato. Se falasse, já dava a propaganda irregular, propaganda antecipada, passível de multa, e a depender da situação, da circunstância, até de uma irregularidade maior. Com essa mudança em 2017, primeiro essas restrições e depois essa mudança, que se viu que não era possível fazer campanha em tão curto espaço de tempo, para não voltar atrás, né, e revogar aquelas decisões anteriores, aquela legislação anterior, e ampliar de novo a campanha eleitoral por 3 meses, resolveram fazer então o seguinte: vamos criar a figura da pré-campanha eleitoral. O que é a pré-campanha eleitoral? Nada mais é que uma campanha, é o período autorizado pela legislação em que o pretenso candidato, aquele que pretende se candidatar, pretenso candidato, pretensa candidata, pode publicamente, entre outros atos que eu vou falar, fazer uma campanha eleitoral. E ele só tem, em tese, em regra, uma restrição, uma proibição, que é a proibição, assim, se a gente for a fundo mesmo, é a coisa assim mais bizarra do mundo. Ele não pode pedir voto. A proibição basicamente é não poder pedir voto. Então, falando a grosso modo, nesse período de pré-campanha, a única coisa que não é permitido ao pretenso e à pretensa candidato e candidata, até que comece o período de campanha lá em agosto do ano que vem, é pedir voto. Ele não pode pedir voto. Agora, se a gente analisar a fundo mesmo, eu falo que é bizarro por causa do seguinte: se eu sou pretenso candidato nas eleições do ano que vem, a única coisa que me interessa é o voto. Se eu sou pretenso candidato, todo mundo sabe que a única coisa que eu estou buscando é voto, e eu não posso pedir voto. É de uma genialidade essa previsão legal assim, que a gente fica pasmo. Mas enfim, seguindo. Então, em regra, por que eu falo em regra? Porque tem outras restrições, óbvio, mas que não são tão, assim, tão... não tem tanta ênfase quanto essa previsão. Então é importante que se destaque isso. Partindo dessa questão, criou-se então o conceito de pré-campanha eleitoral. E um destaque que eu faço aqui, que algumas pessoas teimam em colocar prazo, limite, querer estipular uma data. A legislação não estipula data. Data do quê? Do início da pré-campanha eleitoral. O fim da pré-campanha eleitoral nós já sabemos. Quando é? No início da campanha eleitoral, lá em meados de agosto do ano que vem. E o início da pré-campanha eleitoral? Não tem prazo. Não tem prazo na legislação eleitoral. Por isso que eu falo para muitos, eu falo para as pessoas que me questionam, para alunos, para clientes, você pode, no primeiro dia do seu mandato, começar uma pré-campanha para a próxima eleição. Seja lá qual eleição que você for disputar. Porque não há prazo na legislação eleitoral. E eu vou dar o exemplo que prova isso. E vocês vão lembrar. É público e notório. Eleição de 2018, eleito o ex-presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, eleito o ex-governador Witzel. Eleito em São Paulo,
o ex-governador João Dória. Se vocês se recordam, no primeiro mês, em janeiro de 2019, tanto Witzel quanto Dória anunciaram que eram pré-candidatos a presidente da República. Uma eleição que só ocorreria em 2022, ano passado, 4 anos depois. O que eles fizeram ali? A previsão que está lá na lei. Qual a lei? Lei das Eleições, Lei 9.504. Nesse artigo que trata da pré-campanha, o artigo 36A da Lei 9.504 da Lei das Eleições. O que fala esse artigo? Não configura propaganda antecipada irregular, entre outros, a menção à pretensa candidatura. O que eles fizeram? Mencionaram a pretensa candidatura futura. Quando? No primeiro mês do mandato de governador. Portanto, a prova cabal, e não responderam por nada em relação a isso, prova cabal de que não há prazo para início da pré-campanha eleitoral. Então, quando falam assim, um ano antes da eleição, janeiro do ano eleitoral, não existe isso. Você pode começar sua pretensa candidatura desde sempre. Agora só tem um detalhe, não vai poder realizar despesa nesse período todo, porque vai ter problema. Por que eu falo despesa? Embora a legislação não fale. Porque há uma permissão de realização de despesa, e eu vou falar disso. Isso é muito importante destacar. Há essa previsão, não está na legislação, mas o TSE, numa decisão jurisprudencial, uma decisão de um caso concreto julgado pela Justiça Eleitoral, entendeu da possibilidade de realização de despesas na pré-campanha. Por que eu falo que não dá para ser nesse período inteiro? Porque, já antecipando, o TSE falou em despesas moderadas. Então, não é possível você ficar 4 anos gastando dinheiro com a pré-campanha. Vai dar um problema que eu vou explicar lá na frente. Que é um problema grave, que gera uma consequência grave, que não é só propaganda irregular. Então, agora partindo para a lei, o que a lei fala, o que é pré-campanha? Primeiro, o conceito de pré-campanha, né? O período é um período de tempo que não tem um início, em que você é permitido que o pretenso candidato, entre outros atos, declare a sua pretensa candidatura, realize atos que são atos característicos de campanha e, principalmente, realize atos que são caracterizados como propaganda pessoal. Propaganda pessoal, promoção pessoal. Basicamente é isso, se promover para que ele, já vislumbrando a sua futura e pretensa candidatura. Ele pode realizar debates públicos, ele pode, inclusive, eu vou chegar lá, fazer promessa, que era o famoso, conhecido promessa de campanha. Ele pode realizar promessa na pré-campanha. Ele pode falar dos feitos que ele pretende fazer enquanto pretenso candidato, enquanto candidato, se eleito. Então, puxando na legislação, só que para que vocês entendam, a lei, o artigo eu puxei aqui, abri, o artigo 36A, ele fala explicitamente o seguinte, eu vou usar o explícito porque ele traz o explícito também. Eu vou ler, não da forma total como está escrito, para que eu faça aqui um acréscimo posterior para ficar fácil de entendimento. Artigo 36A da Lei 9.504 fala assim: não configuram propaganda eleitoral antecipada, aí eu vou pular um trecho aqui, a menção à pretensa candidatura, veja só, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, promoção pessoal, que eu acabei de falar, e os seguintes atos, que poderão, veja só, quando ele fala os seguintes atos, ele traz um rol, que poderão, esse rol é taxativo. O que significa taxativo? Esse rol é um rol que a lei traz que não pode ultrapassar esse rol, ele não é exemplificativo, ou seja, e outros atos eu poderia praticar, não, é o que está aqui. Mas já é o suficiente, porque tem muita coisa.
que poderão, continua a lei, ter a cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Tudo que um pretenso candidato precisa hoje da internet. Ele não precisa de muita coisa. E aí vem discorrendo os incisos desse artigo. Veja só. Inciso 1º. O que é permitido, para que vocês entendam, e eu vou discorrer posteriormente, fazendo aí exemplificando, inclusive, explicando. Participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico, ou seja, as emissoras, para que se realize esse tipo de debate, para que se realize esse tipo de apresentação de plataforma, tem que garantir tratamento igualitário. Como que funciona esse tratamento igualitário? Se eu estou na pré-campanha, eu não sei quem são os candidatos. Vai se tratar de modo igual, sem distinção, sem privilegiar ninguém, sem afastar ninguém, sem excluir ninguém, aqueles que já se declararam publicamente. E os demais, se eu não tenho como saber, eu não tenho obrigação. Eu, emissora de TV, de rádio, ou eu incluo aqui também, tá, podcast de internet, canais de YouTube famosos, por exemplo. Mas aqueles que já são conhecidos, que já se declararam, eu tenho obrigação. E se eu convido alguns e eu publico, eu torno público, e determinado candidato tenha interesse e pretende se candidatar, embora ele não possa, de repente, ser muito conhecido, ele deve notificar para que ele tenha direito à participação. Isso quando candidato a prefeito ou prefeita. E vereador? Vereador é um problema. Por quê? Candidato a vereador e a vereadora é um problema. Por quê? Porque são muitos. Como que uma emissora garante um espaço tão grande para igualitário para que traga todo mundo? Então ela vai fazer o seguinte, ela vai tratar igualitariamente os partidos, ou seja, 2 de um partido, 2 de outro. Ela vai criar uma regra. E essa regra vai ser igual a gente conhece aí em algumas questões, por exemplo, de Receita Federal, por amostragem. Ó, partido tal, cada partido aí vai me trazer 2 candidatos. Por isso que é muito difícil acontecer esse tipo de situação para vereadores, por exemplo. Para vereadoras. Isso é mais para prefeitos, esses debates, essas plataformas de apresentação, enfim. Daí se explora melhor, né, claro, as redes sociais, o próprio candidato. E seguindo aqui, inciso 2, o que é permitido na pré-campanha, nesse momento? Realização de encontros, isso aqui é interessante, seminários, congressos em ambiente fechado, às custas do partido político, para tratar de organização do processo eleitoral, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidários, canais oficiais do partido. Isso aqui é para discutir questões políticas interna partidária. Não está se falando aqui em apresentação para fora, aqui está falando para dentro do partido. Então, quando fala em canais intrapartidários, não é para divulgar para fora. Não é para pôr em canal de rede social e jogar para apresentar para o público, o eleitorado. Aqui está falando de políticas, discutir organização partidária. Mas a gente tem um outro que abre mais o leque. 3. Realização de prévias partidárias e respectiva distribuição de material informativo e divulgação do nome dos filiados que participarão da disputa das prévias e a realização de debate entre os pré-candidatos das prévias. Isso aqui também é intrapartidário. São as prévias para que os partidos escolham os seus pretensos candidatos das eleições e vão disputar as eleições. Isso aqui também é interno. 4. Aí, esse aqui é legal. Esse aqui principalmente para quem está no mandato hoje, para quem é vereador. Divulgação de atos parlamentares. Me perguntam muito isso. O que é isso? Isso é aquela famosa prestação de contas do mandato. O vereador, a vereadora podem prestar contas do mandato, está autorizado inclusive pela legislação eleitoral.
Ele já tem até verba para isso. Na Câmara tem verba para isso. É o famoso jornalzinho, sabe? Jornalzinho, prestando contas. Olha, meus projetos, as obras que eu requisitei, os ofícios. Está autorizado por lei. Está autorizado por lei e está com a devida nomeação. Olha aqui. Divulgação de atos parlamentares. Tudo que o parlamentar fizer, parlamentar, leia-se vereador e vereadora. Além de debates legislativos. Aqui são os debates relacionados aos vereadores. Pode-se realizar debate legislativo. Desde que não se faça pedido de voto. Já está falando isso. No material, nas apresentações da prestação de contas do mandato, não pode fazer pedido de voto. É promoção pessoal. Leia-se, diz diretamente aqui, muito explícito, promoção pessoal. Não vai falar também de campanha eleitoral aqui. Aqui é divulgação dos atos parlamentares. Não é uma pré-campanha eleitoral. Está autorizado pela pré-campanha, mas é a prestação de contas do mandato. 5. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. O que é isso aqui? Isso aqui é posicionamento político. Crítica política. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar que não pode um pretenso candidato ou um candidato lá no coisa criticar um outro. Não pode criticar um gestor público. Como que não pode criticar? A crítica é pública. Crítica política. Crítica política. Crítica sobre o trabalho político. Não confunda isso com ofensa à honra. Não é xingar o indivíduo. Não é xingar o indivíduo. Certo? Não entenda essa permissão como uma autorização para chegar lacrando nas redes sociais e xingando a pessoa por isso ou por aquele nome. Não é isso. Olha o exemplo da diferença. Determinado prefeito faz uma obra e a obra está parada lá. Está criando um transtorno danado, a obra está superfaturada, está comprovado, o Ministério Público está investigando, tem um processo aberto. Vou dar o exemplo do que é uma crítica, posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, posso abrir uma live, posso gravar um vídeo, do que é uma ofensa à honra. Eu, cidadão, ou eu pretenso candidato, ou eu detentor de mandato em reeleição, na pré-campanha, não importa. O que é uma crítica política? É eu chegar e falar, essa obra aqui é um absurdo. Já se foi aqui X de dinheiro público. Essa obra está atrasando a vida da população. Essa obra precisa ter um fim. É uma obra que não se justifica. O prefeito ou a prefeita colocou um dinheiro onde não deveria. Esse dinheiro poderia ser usado por outra coisa. O prefeito não se atentou a determinada situação quando fez essa obra. O prefeito não está preocupado com a população, está preocupado com as eleições. Entendeu? Crítica construtiva. O que é ofensa à honra? Esse prefeito aqui, ou essa prefeita é ladrão, é corrupto, está roubando dinheiro público. Isso é ofensa à honra. Xingar, apontar o dedo, apontando um crime que ainda nem sequer tem uma apuração, por exemplo. Você não pode, o princípio da presunção de inocência presume que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Enquanto não houver uma condenação criminal, não se pode falar que fulano é criminoso ou não é criminoso. Então, a população muitas vezes comete esse tipo de equívoco, mas nós somos pessoas instruídas, nós temos que ter esse discernimento da diferença. E quando desvirtuarmos, estamos, né, também abertos a sermos responsabilizados pela legislação, seja eleitoral, seja criminal. Então, cautela. Posicionamento pessoal sobre questões políticas é isso, é me posicionar sobre questões políticas, é trazer solução, é criticar o que está errado. Não é ofender a honra da pessoa, não é xingar a família do pretenso candidato, ou do prefeito, ou da vereadora, ou do vereador. Não é xingar a pessoa.
não é a ofensa na pessoa, é no cargo. É o ataque ao cargo. E ler esse ataque é crítica construtiva, crítica política. É isso. Então, a legislação autoriza a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Outra coisa. 6. Realização, às custas do partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil. Leia-se associação de moradores, instituição, algo vinculado a alguma associação de bairro, associação de aposentados, por exemplo, associação de funcionários públicos. Veículos ou meio de comunicação, jornal local, rádio local, TV local, ou do próprio partido, que o próprio partido queira realizar, em qualquer localidade do município, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. O que é isso? É uma reunião aberta ao público, de iniciativa dessas entidades, pode ser do próprio partido, nunca do próprio candidato, às custas do partido. Não vai o candidato botar recurso lá, o partido resolve, porque tem que entrar na prestação de contas do partido. Para apresentação de projetos, já apresentando o pretenso candidato ou os pretensos candidatos, não há problema nisso, está liberado. Então por isso que você pode fazer reunião nos bairros, certo? E aí tem autorização, isso está na lei, mas você tem também essa questão de despesa pelo partido, mas você tem autorização da própria Justiça Eleitoral para realizar gastos moderados. Então você pode fazer uma reuniãozinha, contratar um som para botar lá, distribuir um cartãozinho de visita, não tem santinho ainda, santinha na campanha, então é isso. E 7, campanha, isso aqui é interessantíssimo, poucas pessoas conseguem fazer, tá? Porque não é tão simples, a gente sabe. Campanha de arrecadação prévia de recurso. Na modalidade eletrônica, é a famosa vaquinha virtual, crowdfunding, enfim. A vaquinha virtual é a arrecadação de recurso pelas plataformas virtuais, tá? Coletiva. Como que funciona essa arrecadação? Eu vou falar dela também lá na frente. O pretenso candidato contrata, isso aqui é a partir de 15 de maio, tá? É a partir de 15 de maio essa previsão. O candidato contrata a empresa que faz esse tipo de trabalho. Essa empresa fica responsável por criar uma página de arrecadação, estilo uma página de Facebook, estilo um blog, ali diz quanto ele quer arrecadar. Ele pega o link dessa página e divulga para todo mundo. Já é uma campanha, ele já está fazendo campanha. Divulga para todo mundo e pede arrecadação de recursos. As pessoas vão doar por ali, eletronicamente, mas ele não põe a mão nesse dinheiro. Ele só vai tocar a mão nesse dinheiro quando ele registrar a sua candidatura. Que aí é o momento que a empresa transfere o dinheiro para a conta de campanha. Quanto custa isso? Ele contrata com a empresa, eles que definem, é um contrato civil. Eu arrecadei 100 milhões. É uma brincadeira, né? Mas eu arrecadei 10 milhões. E desisti de ser candidato, vou pegar esse dinheiro, vou viajar, vou curtir a vida. Posso? Não, não pode. Por que não pode? Porque esse dinheiro, a liberação desse dinheiro pela empresa para o candidato, pretenso candidato, na verdade para o candidato, que vai liberar lá no registro, fica adstrito ao registro de candidatura. Então ele só recebe esse dinheiro na campanha. E se ele não registrar a candidatura, ele não vê o cheiro nem a cor do dinheiro. Esse dinheiro é por obrigação pela legislação, é devolvido a todos os doadores. E aí a questão ele vai ficar com uma dívida com a empresa, porque o contrato é civil, ele não registrou a candidatura, ele não vê o dinheiro e ele acaba tendo um prejuízo. Então essa é a importância de se entender a legislação. Daí, seguindo aqui, isso aqui é o que está na lei sobre o que são os atos de pré-campanha, né? Daí nós temos alguns exemplos. Então, quando a gente fala em menção à pretensa candidatura, a gente está falando que é permitido ao pré-candidato mencionar a sua intenção de ser candidato. É a oportunidade dele se apresentar para o eleitorado.
Quando a gente fala em participação de filiados a partidos, né, entrevista, programas, encontro, debate no rádio, na televisão, na internet, a gente está falando de exposição de plataformas políticas e tem que observar o tratamento isonômico, como eu falei. Isso contribui para quê? Para a disseminação de informações sobre visões políticas e planos de governo também. A gente tem ainda, né? Então, assim, aqui como exemplo, um pré-candidato, por exemplo, a prefeita, pode participar de debate na rádio ou na TV, ou até pela internet, para discutir as propostas de melhorar algum bairro da cidade, enfim. Inclusive debates mais amplos, até na pré-campanha, é permitido, como acontece na campanha eleitoral. Realização de encontros, seminários, tudo isso a gente está falando, né, de questões intrapartidárias, partido organizar, as prévias também, como eu já falei. Aqui a questão que a gente fala de atos parlamentares, a prestação de contas no mandato, eu já exemplifiquei, né, é o vereador poder divulgar todos os atos da sua gestão enquanto vereador, da sua campanha, do seu mandato de vereador. É ele fazer, por exemplo, jornalzinho do mandato, falando das leis que ele aprovou, das leis que ele propôs, que o parlamento aprovou, poder falar dos ofícios, das requisições que ele fez, que foi atendido ou não foi atendido, enfim, seu posicionamento na Câmara, suas votações, as próprias apresentações na Câmara, né? Nas vezes que ele subiu na tribuna para falar suas falas, ele pode ficar à vontade, entendeu? Posicionamento pessoal, eu pontuei, né? É a questão de poder discutir questões locais, melhoria do transporte público é um exemplo, melhoria de saneamento, criticar alguma obra, alguma coisa que está acontecendo no município, enfim. E a gente tem que diferenciar, quando a gente fala tudo isso, que houve uma decisão, isso é importante falar, da Justiça Eleitoral, como eu disse, que fez algumas correlações com essa questão do que seria pré-campanha, do que seria, né, propaganda eleitoral antecipada. A Justiça Eleitoral fez essa diferenciação. E aí abriu um leque de possibilidades. Só para vocês entenderem. A gente tem que diferenciar isso para que a gente entenda o que é pré-campanha autorizada e o que é propaganda eleitoral irregular, ou seja, é uma prática irregular na pré-campanha, que não está abarcada, não estaria em tese autorizada pela legislação, não estaria em tese autorizada pelo artigo 36A da Lei das Eleições. Então para que vocês entendam, o TSE ele trouxe os conceitos de propaganda eleitoral antecipada, né, que acabou dividindo isso. Então, para que vocês entendam, propaganda eleitoral antecipada é o que conhecemos como propaganda irregular, como eu falei, né, que já era antes, portanto é proibida. Ocorre quando há, por exemplo, o mais clássico, pedido explícito de votos. Por que eu estou falando do pedido explícito de voto? Porque lembra quando eu falei do artigo 36A? Eu vou voltar nele para ler um pedacinho que eu deixei para depois. Não configura propaganda eleitoral antecipada. Todos esses atos que eu falei que são permitidos, com uma ressalva. Desde que não envolvam pedido explícito de voto. Então, ou seja, como eu já tinha falado lá no começo, não pode pedir voto. Não pode pedir voto. Isso é o que caracterizaria, por exemplo, a propaganda eleitoral antecipada, irregular. Independente da forma ou da existência de gasto de recurso. Independe da forma ou de existir gastos de recursos financeiros. Mas essa leitura sobre a questão dos gastos de recursos financeiros, a gente tem que observar o que eu já falei, a questão dos gastos moderados, porque a Justiça Eleitoral, quem autorizou a questão da possibilidade de gastos de recursos na pré-campanha. E trouxe uma outra questão relacionada aos tipos de propaganda que são permitidos. Então,
ela disse o seguinte ainda, só para que vocês entendam. Atos publicitários, notadamente eleitorais, o que ela quer dizer com isso? É permitido que se faça atos publicitários, propaganda, notadamente eleitorais, na pré-campanha, certo? Desde que não tenha o uso excessivo de recursos financeiros. O que são atos publicitários notadamente eleitorais? É aqueles que têm finalidade eleitorais. O que é isso? E quais são? São os instrumentos permitidos no período de campanha eleitoral. Então, voltando, na pré-campanha é permitido que se realize atos de propaganda eleitoral, desde que não haja pedido explícito de votos, atos de propaganda com caráter eleitoral, através de propaganda eleitoral, aqueles... O que é propaganda eleitoral? Quais são as propagandas eleitorais? Aquelas que estão autorizadas na campanha, eu vou falar quais. Que não sejam, pelos instrumentos, que são esses que eu vou falar, que não sejam vedados no período de campanha. Exemplo clássico do que é uma propaganda eleitoral antecipada irregular pelo uso de instrumentos vedados na campanha. É eu chegar na pré-campanha e colocar um outdoor falando da minha pretensa candidatura. Eu posso usar, por exemplo, um outdoor botando a minha foto, falando que eu sou um advogado renomado? Eu vou ter problema com a OAB, mas no eleitoral, zero. Mas eu posso botar um outdoor falando que eu sou pretenso candidato nas próximas eleições? Não. Por quê? Porque outdoor é instrumento vedado no período de campanha. Entenderam? Pegaram? Eu posso adesivar todo o meu carro e falar que eu sou pretenso candidato nas próximas eleições? Não, porque não é permitido plotar veículo na campanha. Resumindo, para ficar de fácil entendimento, no período de pré-campanha, eu posso realizar todos os atos da campanha eleitoral, ou seja, santinho, santão, aqueles folder com propostas políticas, adesivo, bandeira, desde que sejam gastos moderados. Dá para fazer tudo isso? Não dá. Por isso que a lei fala gastos moderados. O que eu recomendo? Faz um cartão de visita, vai para a rede social. Na rede social posso tudo? Pode quase tudo. Não pode ofender a honra de ninguém, não pode fazer disparo em massa, impulsionamento em massa, mas pode fazer live, pode fazer vídeo, pode impulsionar? Pode impulsionar. Gastando quanto? Gasto moderado. Aí vocês vão me perguntar, doutor Hamilton, o que é gasto moderado? Aí a gente cai numa zona nebulosa, porque a justiça não determinou o que seria, qual é o valor, o que é gasto moderado, o que é gasto imoderado. A justiça deixou em aberto, é o que a gente chama de cláusulas abertas no direito. Então, vai do bom senso. Por que eu falo que vai do bom senso? Para que você não caia numa armadilha. Vou dar um exemplo. Imagine que determinado candidato, que na campanha, lá no período autorizado, porque nós sabemos que tem um limite de gastos da campanha, imagine que um candidato a prefeito possa gastar na campanha 100 mil reais. 100 mil e alguma coisa era o limite, né? Mínimo. Era o máximo, na verdade, de um teto. É um teto básico aí que tem de alguns municípios.
E vereador, vamos botar aqui 10, 12 mil reais. Atualizado. Então nós já temos uma noção de quanto ele pode gastar na campanha para ficar dentro da legislação, dentro da lei. Aí imagine que na pré-campanha, como ele não tem essa regra, não tem nada na lei, ele é uma pessoa que tem dinheiro, ele resolva sair gastando de qualquer jeito, impulsionando 10 mil de impulsionamento hoje, 10 mil amanhã, e ele estoura muito esse teto da campanha na pré-campanha. Então eu costumo fazer como eu digo, esses episódios, as minhas aulas são muito didáticas, eu costumo fazer uma comparação. Imagine que é um avião e ele tem um teto na campanha. Esse avião ele só pode voar nessa altura aqui, ó. Só que na pré-campanha ele vem voando muito alto, gastando muito. Quando ele chega no período da campanha, ele tem que descer para o teto da campanha. Quando ele faz esse movimento devidamente registrado, por que está registrado? Porque isso fica fácil comprovar. Na campanha ele vai gastar pelo CPF. Na pré-campanha ele vai gastar pelo CPF. Na campanha ele vai gastar pelo CNPJ da campanha. Quando ele faz esse movimento, que é fácil de vislumbrar na rua também, não acho que não. Então, vou tentar fazer uma maracutaia, vou usar recurso de externo, dinheiro do colchão, seja lá o que inventar. Não pense que é difícil de ser apurado, porque é visível a propaganda eleitoral. Então é muito fácil comprovar. Hoje em dia tem celular, todo mundo printa, tira foto de tudo. Aí a pessoa na pré-campanha tem 10, 100 mil carros adesivados, X impulsionamento. E hoje impulsionar nas redes sociais, o Facebook comprova tudo. Tem não sei quantas pessoas já na pré-campanha rodando. Tá gastando um monte. Quando chega na campanha ele não pode fazer nada. Aí a campanha dele desaparece. E ele fica ali bonitinho, cumprindo a legislação, bonitinho, cumprindo a legislação. Quando ele faz esse movimento, aqui caracterizou abuso do poder econômico na pré-campanha. Resultado, quando ele fizer o registro da candidatura, cassação. Cassação e crime. Então cuidado com isso. Gastos moderados. O que é gasto moderado? É 200 reais, R$ 1.000 por mês durante uma campanha que pode se gastar 100 mil, R$ 1.000 por mês durante ali um período de impulsionamento, seja lá o que for. É moderado, é o bom senso. Também não vai ele fazendo o CPF dele, aí ele vai ter problema com a Receita Federal, então já antecipa os problemas. Não vai ele fazendo o CPF dele, se ele declara isenção, gastar 10 mil por mês, 2 mil, 3 mil, ele vai ter problema para se explicar depois, aí é um problema que não é nem eleitoral, mas pode respingar para cá também. Então isso são cautelas, certo? E não pode fazer pedido explícito de voto. Atos publicitários, aí é interessante chamar a atenção, não eleitorais, nós estamos falando de atos publicitários eleitorais, na pré-campanha. E existem os atos publicitários não eleitorais. Segundo a legislação, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, isso é o denominado indiferente eleitoral. Ele disse isso quando ele julgou aquela questão das camisetas na eleição de 2018. Tinha camiseta, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro e até do Lula, em tudo quanto era canto. E aí foi cair na Justiça Eleitoral essa discussão para falar, pode camiseta dos candidatos? Mas ali na camiseta só tinha o rosto. A Justiça Eleitoral disse o seguinte, olha, a camiseta foi feita pela população, foram feitas pela população, está sendo vendida, a população está comprando. O candidato nem sequer tinha ciência. Não está falando em pedido de voto, não tem número de candidato, não tem partido, só tem o rosto. Isso não tem caráter eleitoral, é promoção pessoal. Portanto, publicidade não eleitoral, indiferente eleitoral. Entendeu-se que é um indiferente eleitoral. E então, assim, não incide a legislação eleitoral nesses casos, desde que não caracterize eventual abuso ou até uma fraude. Um outro exemplo, um determinado candidato pretenso candidato, lançar um livro.
e fazer uma publicação, uma divulgação desse livro, ele pode até ser mandatário, não tem problema. Indiferente eleitoral, o livro não tem nada a ver com as eleições, é um livro sobre outro tema. Então, é importante que a gente entenda essas diferenças, né? A possibilidade de fazer entrevistas, possibilidade de fazer debate, possibilidade de participar de programas jornalísticos, até que haja lá, por exemplo, possibilidade de apresentar programa, até que haja o período da desincompatibilização, que eu vou falar em outro vídeo. Então é importante que se observe essas questões para que não caia, principalmente o gasto de recursos, principalmente o respeito aos tipos de propaganda e principalmente não pedir voto na pré-campanha eleitoral. E abusar o máximo que puder das possibilidades de aparecer, de fazer sua promoção pessoal, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Bom, sobre essa questão da pré-campanha eleitoral, daria para a gente falar muito mais, detalhar muito mais coisas, mas basicamente é isso que importa, não há um prazo inicial, o prazo final é no início da campanha. Fiquem atentos às datas do calendário eleitoral, que é o mais importante, período de filiação, domicílio, e tem que estar atento agora, escolha dos partidos, organização partidária, e começar a se apresentar para o eleitorado, apertar a mão e falar, sou pré-candidato, sou pré-candidata, porque isso pode, isso está autorizado, fazer live, fazer vídeo, usar as redes sociais, do jeito que puder, e aproveitar ao máximo esse tempo para se promover enquanto pessoa, respeitando a legislação eleitoral. Então, enfim, era isso que eu tinha para falar. Chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem perguntas, dúvidas aqui, né, nos comentários do vídeo. Se não quiserem deixar nos comentários do vídeo, mande para mim as perguntas, eu vou tentar responder a todos da melhor forma possível. Escreva aqui na mensagem, no inbox, nas minhas redes. Sugestão, deixem sugestão de tema também, que tenham dúvida, que eu vou fazer o possível para criar novos vídeos com novos temas, trazer para vocês novidades, né? Se tiverem sugestões, fiquem à vontade. E a gente se vê no próximo episódio de Eleição de A a Z. Valeu!